Olá, boa noite! Boa noite o pessoal que tá aqui assistindo ao vivo. Boa noite pro pessoal que vai assistir esse vídeo depois, tá? Ele vai ficar gravado aqui no meu feed. Carolina, bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Vou esperar o pessoal chegar. O Instagram tá aqui informando que a live começou. Como é que vocês estão? Vamos que vamos. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é um tema que fala muito sobre o nosso êxito na vida. E o que uma coisa tem a ver com a outra, né, Carol? Bia, bem-vinda, boa noite. Esperar um pouquinho o pessoal receber o aviso para entrar, pra gente começar. Hoje eu quero trazer aqui o tema mãe, né? Por que eu vou trazer o tema mãe? Primeiro que a gente vai comemorar o Dia das Mães, né? Domingo agora. E segundo que pra visão sistêmica, cara, mãe é muito importante. E o que é tomar essa mãe? Por que o amor interrompido em direção à mãe, o filho que não tomou a mãe, não tem êxito, não tem sucesso, não prospera, tem dificuldade nos relacionamentos? E é disso que eu quero falar aqui hoje, tá? E qual é o possível movimento e o que precisa ser feito para entrar em contato com essa mulher, né? Porque eu sei que muitas vezes, em muitos momentos, a gente não consegue ter esse contato físico, né? Às vezes porque a mãe é uma pessoa muito tóxica, às vezes porque a mãe já faleceu, às vezes porque não conheceu a mãe biológica, né? Então, assim, como que se faz esse movimento de tomar a mãe em todos esses casos, né? E o porquê que é fundamental esse movimento, tá? Então é sobre isso que eu quero trazer aqui pra vocês hoje. E começando aqui, Lid, boa noite, tudo bem? Começando aqui, eu quero trazer para vocês um olhar que é o seguinte. A vida, dentro da visão sistêmica, quando a gente fala da constelação e da filosofia sistêmica, a gente diz o seguinte: a vida só foi possível para nós por conta de uma mulher e de um homem específico. Não poderia ser mais ninguém. Não poderia ser outra mulher ou outro homem. A vida pra gente só aconteceu porque é exatamente aquela mulher e aquele homem. Por isso que a gente diz que eles são os pais certos pra gente, independente de como eles tenham sido depois que nos deu a vida, tá? Porque para a visão sistêmica, pai e mãe são aqueles que dão a vida, tá? Tudo começa com a vida. A gente está falando aqui de uma lei que se chama ordem, ok? E existe uma ordem cronológica das coisas. Então, para que a vida surja, para que a vida aconteça, é necessário esse homem e essa mulher. Sem esse homem e essa mulher não existe vida, tá? A nossa mãe, ela é a nossa primeira morada. Por quê? Primeiro que é ela que nos nutre no útero. Então, para ela nos nutrir, ela diz sim para nossa vida. Ela disse sim pra gente, tá? E aí a gente não pode se esquecer que é algo que, assim, a gente se esquece, a gente entra no automático e a gente também começa a olhar por uma perspectiva não real das coisas, e a gente se esquece que nosso pai e nossa mãe são pessoas muito comuns. A nossa mãe, quando engravidou, muito provavelmente sentiu medo, insegurança, dúvida.
não sei como que se estavam a relação de casal entre homem e a mulher, né? A nossa mãe, o nosso pai. E mesmo assim, ela decidiu dizer sim para essa vida, tá? A partir do momento que ela disse sim para nossa vida, ela começou a nutrir a gente nesse útero, né? Então, assim, não só disse sim, não só teve os medos, as inseguranças, e quem é mulher aqui e tem filhos sabe do que eu tô dizendo, tá? Como também ela passou por todas as questões emocionais, né? E físicas que uma gestação traz. Então, isso já é muita coisa, tá? Não só viveu isso tudo, como chega o dia do nosso nascimento e a gente nasce. Para a visão sistêmica, depois de tudo que aconteceu, esse homem e essa mulher terem se encontrado, exatamente esse homem e essa mulher, né? Eles tiveram um momento que seja breve ou que tenha sido duradouro, não sei, né? Mas eles tiveram um momento de amor entre eles. Houve uma concepção. Exatamente um espermatozoide específico com um óvulo específico fecundou. E aí, nossa mãe disse sim, bancou aquela decisão, apesar de todos os medos, apesar de todas as consequências que iam mudar, tudo que ia transformar na vida dela. E a gente nasceu. Ufa! Não é assim? Por quê? Esse, gente, é o nosso primeiro sucesso. Esse é o nosso primeiro sucesso. Quando a gente chega aqui. Quando a gente nasce. Tá? O nosso nascimento é o nosso primeiro sucesso. Olha quantas coisas aconteceram até aqui. Olha quantas coisas aconteceram até o dia que você nasceu. Ok? O que acontece? Como a nossa mãe foi o nosso primeiro contato na vida, né? É o primeiro contato que a gente tem com alguém dentro da barriga, depois que a gente nasce, tá? E aí o que acontece? A mãe, ela simboliza a vida, porque foi ela que nos deu a vida. Foi ela que disse sim, foi ela que nos nutriu e foi ela que conseguiu dar suporte para que a gente nascesse, tá? Então a vida veio passando através dela, junto com o nosso pai, com a concepção, mas quem fez isso acontecer foi a nossa mãe. Então por que a gente fala na visão sistêmica que a mãe e a vida são forças equivalentes? Por causa disso. E aí o que acontece com o cidadão que chega na vida, passa por uma infância turbulenta, de muitas vezes uma mãe não carinhosa, muitas vezes uma mãe que não soube dar afeto, que não soube dar atenção, porque estava ocupada demais, trabalhando com as suas questões emocionais, com os seus dramas, com os seus fantasmas, com os seus aprisionamentos, certo? Aí esse filho não recebe aquilo que ele desejava e aí ele vai para a vida exigindo, esperando. Ele passa a vida julgando o que ele não recebeu. A partir do momento que a gente cresce e a gente sai para a vida adulta com o julgamento do que faltou em relação à nossa mãe, a gente vai espelhar e projetar no mundo o que faltou. Como se a gente não tivesse tudo que a gente precisasse. E a gente já tem tudo. A gente não consegue enxergar a nossa força a partir do momento que a gente não toma a nossa mãe. E o que é tomar a mãe? Tomar a mãe é dizer sim para quem ela é. Sim para quem ela é. É aceitá-la do jeito que ela é. Poxa, Carol, mas a minha mãe me fez muito mal emocionalmente. Mas ela te deu o que ela recebeu. Porque provavelmente essa mãe também sentiu falta de algo. Porque provavelmente essa mãe,
né? Do jeito dela, a partir da infância dela, aquilo que ela viveu, os traumas que ela viveu, as perdas, as frustrações. Mesmo assim, ela foi para a vida adulta exigindo, porque faltou algo também, ela conseguiu lidar com essa falta daquilo que faltou, né, em relação à mãe dela, e aí ela foi pro mundo dando conta disso. Ela se virou com isso. E aí você veio ao mundo e ela conseguiu te transferir aquilo que ela recebeu de afeto, de carinho, de dedicação, de consciência mesmo, gente. Tá? E aí o que acontece? Agora é a nossa vez de fazer diferente. Tá? Namora um homem que não teve boa relação com a mãe. Os bloqueios estão no relacionamento. Sim. Sim. Porque é natural. Aquilo que nos faltou de pai e mãe, principalmente da mãe, que é o nosso primeiro contato com pessoa, né? A gente projeta nas nossas relações. Então, uma relação com a mãe de amor interrompido, que a gente fala, é uma relação aonde se vai para o mundo buscando esse movimento. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês, tá? Era uma vez duas pessoas, vou tratar aqui como duas mulheres de famílias diferentes, tá? Uma delas, um dia decidindo ir embora para a vida adulta, olhou para o pai e para a mãe e disse assim: pai, mãe, muito obrigada pelas moedas que vocês me deram. Elas são suficientes para mim. Agora eu vou para minha vida fazer algo de positivo com isso. E aí essa pessoa vai pro mundo, vai viver a vida dela de adulta, vai realizar, vai prosperar a partir dessas moedas, do que se recebeu, faz algo daquilo. E aí, numa outra família, uma mulher indo pro mundo, olha pro pai e pra mãe e fala assim: olha, eu tô te devolvendo essas moedas porque isso aqui que vocês têm pra me dar não é o suficiente. Então eu vou procurar as minhas moedas em outro lugar. E devolve essas moedas pros pais e vai embora. E aí essa pessoa, ela começa a se relacionar. E aí chega pra esse relacionamento e fala assim: ai, que bom que você chegou na minha vida, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar as minhas moedas com você. E aí o relacionamento começa a ficar mal, as coisas começam a dar errado, e aí o namorado vira e fala assim: olha, eu sinto muito, mas eu não tenho o que você procura. E aí a relação acaba. E aí ela vai em direção a um sócio, arruma um sócio para a empresa, e vira para o sócio e fala assim: querido sócio, muito obrigada por você aparecer na minha vida, porque eu tenho certeza que com você, dessa vez eu vou conseguir as minhas moedas. E aí o sócio vira e fala assim: olha, eu sinto muito, mas eu não tenho isso que você está procurando. E aí ela, triste, desanimada, encontra uma outra pessoa, se casa, tem filhos. E aí vira para os filhos e fala assim: ai, que bom, eu sabia que as minhas moedas estariam aqui nos meus filhos. E aí os filhos falam: mãe, não, a gente não tem para te dar isso que você quer. E aí ela, desesperada, já sem chão, sem perspectiva, sem prosperidade, sem um relacionamento saudável, sem uma vida fluindo, uma vida com falta, um vazio, ela resolve procurar uma terapeuta. E aí ela encontra a terapeuta e fala para a terapeuta: graças a Deus, agora sim eu vou achar as minhas moedas. E aí a terapeuta vira e fala assim: olha, eu sinto muito, eu não tenho as suas moedas,
mas eu posso te ajudar com um caminho para que você encontre finalmente as suas moedas. E aí um belo dia, essa mulher tem um sonho. E ela chega no dia seguinte e conta para a terapeuta: eu já sei onde estão as minhas moedas. As minhas moedas ficaram lá com os meus pais. E eu preciso voltar para buscar. E aí ela faz esse movimento de voltar nos pais e falar: eu vim buscar as moedas que eu me neguei a receber de vocês. Como é que chega essa história no coração de vocês, gente? É isso. É sobre quem se nega a receber o que os pais têm para dar, do tamanho que eles conseguem dar, do jeito que eles conseguem entregar. Vai para a vida procurando o que falta. Só que a gente se esquece que a gente tem o principal, que é tudo. A vida. Com ela, a gente consegue o que a gente quiser. Percebe? Então, tomar os pais não é concordar com o que eles fizeram, se tá certo, se tá errado, se foi bom, se foi ruim. É simplesmente não julgar. Eles deram o que eles tinham, o que eles eram capazes de fazer. E assim, gente, trazendo para o mundo real aqui, estamos falando com adultos. Nossos pais não conseguiram muitas coisas. Falando de mãe. Quantas coisas nossas mães não conseguiram fazer? Quantas coisas elas se frustraram? Quantas coisas elas erraram? Elas se arrependeram? E quantas de nós aqui também? Quantas coisas vocês que estão aqui deixaram de fazer ou não conseguiram realizar? E como que a gente vai exigir isso dos nossos pais? Da nossa mãe? A nossa mãe é tão comum e imperfeita como nós. Só que elas têm uma grandiosidade enorme, sabe qual é? Elas nos deram a vida. Pelo preço que custou a elas e a nós. E aí cabe a nós pegar isso e fazer algo com isso. Percebe? Não é ainda, depois de adultos, ainda buscar. E aí eu vejo isso em terapia, gente. Eu vejo isso em processos terapêuticos. Tentar justificar a dificuldade na vida julgando os pais. Minha mãe, isso tudo que eu estou vivendo é porque minha mãe é narcisista. Gente, todas as mães hoje em dia são narcisistas, então. Só que é muito mais fácil a gente botar a responsabilidade fora do que assumir o que é nosso e fazer algo com o que é nosso. Porque fazer, agir, ter atitude, decidir, coragem, fazer movimentos, pagar o preço, dá trabalho. É mais fácil culpar e ficar na culpa e na vítima. Percebe? Faz sentido, gente, o que eu tô falando aqui? Então não adianta viver a vida falando: ah, mas eu sou assim porque meus pais fizeram isso, porque meus pais fizeram aquilo, porque, ok, eles fizeram o que deram, o que deu pra fazer, o que eles sabiam fazer, com a consciência que eles tinham naquela época, com a consciência que eles podiam naquele momento, sabe? E aí é nós, como continuidade disso tudo, porque somos a continuidade da nossa avó, da nossa mãe, a gente faz um pouquinho melhor. E os nossos filhos vão pegar isso e vão melhorar um pouquinho mais. E assim a gente evolui, assim a gente vai evoluindo. Não dá pra exigir perfeição, ninguém é perfeito. E ninguém nunca vai ser. Bert tem uma frase que ele fala o seguinte: o imperfeito já se cristalizou, tá acabado. O perfeito já se cristalizou, tá acabado. Sabe o que significa isso? Alguém tem um palpite? O que significa o perfeito já acabou?
feito é a morte. Não tem mais pra onde ir. Percebe? Não existe. Exatamente. Por isso. Morreu. Igual aquele aparelho lá dos batimentos. O que acontece quando a pessoa morre? Aqueles batimentos não têm mais vida. A vida é movimento. A vida não é estável. A vida é instabilidade. E a gente passa a vida inteira buscando essa estabilidade. E quando a gente não encontra, a gente vai julgando por aí afora e cai no colo da mãe, do pai sempre, de que a gente não consegue encontrar esse lugar por culpa de tal e de tal e de tal. Mas a vida é instabilidade, a vida é movimento. Movimento, gente. Tá? Os nossos pais nos deram o que eles tinham. E é na imperfeição que se constrói algo novo. Mas nesse construir algo, porque toda filha que fala assim, eu nunca vou ser igual a minha mãe. Eu não quero fazer igual a minha mãe. Percebe? Eu jamais vou ser igual a minha mãe. Porque quando eu crescer, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou ser diferente para os meus filhos, eu vou ser diferente para o meu marido. E aí o que acontece? Diz aí pra mim, o que acontece? Percebe? A gente é tudo uma coisa só. Nós somos nossa mãe, nós somos nosso pai. Quando a gente diz eu não quero ser igual a minha mãe, eu tô dizendo que eu não quero. Eu tô me distanciando dela. E só é possível a gente reconhecer a nossa mãe em nós, pulsando em nós, e falar, isso aqui eu quero mudar, isso aqui eu quero ressignificar, isso aqui eu quero transformar, mas só é possível quando a gente reconhece. Tudo que a gente exclui, guarda isso, tudo que a gente exclui permanece. Enquanto a gente não olha, vai ficar ali batendo na nossa porta. E aí, para muitas filhas, filhos, é difícil falar eu sou igual a minha mãe, porque negou a mãe a vida inteira. E aí a frase é, eu igual a você, mamãe. Mas agora eu faço diferente. Porque o que acontece? O fazer diferente, ele não pode estar na linha da dor. O que significa estar na linha da dor? Vamos lá, acompanha aqui meu raciocínio. O que é estar na linha da dor? Aqui está a dor. Eu não quero ser isso, tá? Aqui está o oposto do não quero ser isso. Aí a pessoa que entra aqui, ou ela tá aqui e ela fica igual, ou ela vai estar no polo oposto, que é o não quero fazer isso. E aí para onde ela tá olhando e aonde ela tá vibrando? Na dor. Percebe? A partir do momento que eu excluo, e aí eu vou para a compensação totalmente oposta, ou eu excluo e acabo fazendo igual, é porque eu tô na dor. Não se compensa nada assim. Eu preciso aceitar isso, tomar isso, reconhecer, acolher e a partir daí fazer algo novo. Construir algo novo. E esse novo é a partir do nosso olhar, não o olhar da dor. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar?
E aí, o que acontece? Tá, aqui a gente tá falando de uma mãe com dificuldades, que teve dificuldade de entregar, de ter afeto, de dar atenção, carinho e todas essas coisas. Não foi uma mãe presente e tal. E aquela mãe que o filho tem pena? É a mesma coisa. A mãe que o filho tem pena é aquela mãe que o filho quer mudar. Porque ele não suporta lidar com a dor da mãe. Ele preferia que ela fosse diferente. E do mesmo jeito e da mesma forma, ele tá negando a mãe. Percebe? É isso. A mãe que traz dificuldades e o filho acaba tendo pena, o que a gente faz com isso? A gente precisa se colocar no nosso lugar de filha, olhar para essa mãe e entender que ela é adulta, que antes de você nascer ela deu conta de muita coisa. Ela não precisava de você. Percebe? Ela deu conta de um monte de coisa. Do jeito dela. A partir das escolhas dela. E para cada escolha, uma consequência. Percebe? E a escolha de quem? Dela. E tá tudo bem. Cada um que viva a sua vida, suas decisões e as consequências dela. E aí eu vejo um monte de filha, de filho, que quer arrumar a vida da mãe. Que diz que a mãe faz tudo errado, que quer botar a mãe na terapia. Faz sentido? Eu tô falando isso tudo, gente, mas eu já fui essa pessoa. Boa noite, Wes. Percebe? Eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa de querer botar a mãe na terapia. Tá? Exatamente. Honrar os pais e viver a nossa vida. Vamos deixar nossa mãe e nosso pai em paz. Deixa eles lá. Estão fazendo besteira? É problema deles, é a vida deles. Quem sou eu pra julgar se tá fazendo certo ou se tá fazendo errado? Entendeu? São adultos, não são crianças. Nós somos pequenos diante deles. Eles podem querer se meter como pais. Todo direito. A gente pode acatar ou não. Quantas coisas minha mãe se mete na minha vida? Minha filha, não sei o quê, mas por que você tá fazendo isso? Que absurdo, não sei o quê. Eu falo, mãe, me deixa. Tá tudo bem. Ah, mas não sei o quê, eu sou sua mãe, eu vou falar. Eu falo, tá bom. Você tem todo o direito de falar. E eu escuto aquilo e continuo fazendo as minhas coisas. Porque eu não preciso mais da aprovação dela. A aprovação dela eu precisava quando eu era pequena. Hoje em dia, não. Mas eu já fui essa filha que queria salvar a mãe, que queria salvar o pai, que vivia no julgamento. Minha mãe me ligava pra contar dos problemas dela, eu falava que ela tinha que arrumar uma terapia. Que ela não ia resolver os problemas dela sozinha. E no fundo ela só queria desabafar. Que é errado também. Não acho correto o filho ficar desabafando, a mãe ficar desabafando com o filho. Tá? Porque é natural que os filhos vão querer acolher. Mas aí a gente aprende a acolher sem se meter. Entendeu? A gente não se mete. Em vida de mãe e pai a gente não se mete. Principalmente na relação de casal, de pai e mãe. Essa, então, é aí que não se mete mesmo. E essa aceitação é um processo, sim, é um processo. Tá? Todos os dias. Um pouquinho. Quando você acordar e experimentem acordar todos os dias, tirando 5, 10 minutinhos para vocês agradecerem o que vocês têm. Agradecer a vida, agradecer sua saúde, agradecer os seus filhos, quem tem filhos, agradecer a sua casa. Não, a live é pra todo
e quando envolve violência entre os pais? Você diz pai e mãe? É um problema deles também, Bia. Infelizmente, a gente não se mete. Sabe por quê? Eu já atendi mais de uma situação onde os pais sofriam violência, a mãe sofria violência, se separaram, a filha provocou a separação e os pais voltaram. A gente tem que entender assim, ó, vamos lá. Vou trazer aqui uma outra perspectiva para vocês. A gente está falando de um campo mórfico, de um campo que a gente chama de morfogenético, tá? O que é o campo morfogenético? É um campo de informação, tá? Onde tudo do nosso sistema familiar que já aconteceu está nesse campo. Todas as situações, as vivências, guerra, tragédias, amores, desamores, memórias, adoecimentos, falências, perdas, derrotas, enfim, tudo tá nesse campo. É um campo de informação, tá? É um campo inconsciente, é uma memória. Isso aqui é vibração, energia, tá, gente? O que acontece aqui? Tudo que acontece acontece para uma evolução, tá? Porque a nossa espécie, como humanos, temos um propósito, que é o quê? Nos manter vivos, manter a espécie em evolução. Toda espécie funciona assim, para evoluir, senão ela acaba. A gente entra na extinção. Tá? E é assim que as espécies vão se formando e foi assim que aconteceu a nossa evolução e por isso que a gente está aqui, ok? Então, a nossa espécie ela precisa de evolução. Esse campo de memórias, ele vai tentar tudo que ficou pendente, ancestral. As gerações seguintes vão chegando e vão compensando, porque esse campo ele não tem muito espaço-tempo, passado, presente e futuro. Tá tudo ali num lugar só. Tudo que não foi honrado, tudo que foi excluído, todo mundo que não respeitou a ordem e hierarquia, as gerações seguintes vêm para compensar isso, tá? E para botar ordem nisso. É como se fosse assim. Pensa assim, Bia. O nosso corpo, ele tem várias moléculas que formam várias células, que formam vários órgãos, que formam um corpo, certo? Faz sentido? Lembra disso. Então, a gente tem um conjunto, um contexto inteiro. Para tudo isso funcionar, existe uma ordem biológica. Existem leis biológicas que fazem com que isso aconteça. Que fazem com que isso esteja na sua melhor versão, vamos dizer assim, tá? Essa ordem biológica, essas leis biológicas, fazem com que o nosso corpo funcione. Ele precisa funcionar. Faz sentido? A mesma coisa nós somos movidos a essa força inconsciente, que na verdade é inconsciente para nós porque a gente não tem essa memória racional, mas é uma força consciente porque ela tem uma consciência igual o nosso corpo, como é que ele sabe como é que tem que funcionar? Percebe? Então esse campo, ele tem essa consciência, tá? E aí tudo que ficou pendente, as gerações seguintes vêm para poder organizar isso. Então, existe algo muito maior que movimenta tudo isso. Existe algo, o seu pai e a sua mãe, né, ou um homem e uma mulher que sofreram agressões, em algum lugar, em algum nível eles se atraíram. Houve um propósito daquilo acontecer, tá? Existem é como se fosse assim, só existe um agressor, uma pessoa que tem no campo dela a necessidade da agressão, porque talvez tenha sofrido abusos e agressões, e aí é a forma como essa pessoa consegue lidar com isso, consegue lidar com a vida. É o quê?
para existir um agressor, é necessário uma vítima. Sem vítima, não tem agressor. E essa pessoa que entra como vítima, ela talvez tenha presenciado e estado nesse lugar. Então, no final das contas, tudo se complementa. Percebe? Uma pessoa que busca, por exemplo, que não teve uma relação interessante, por exemplo, com o pai. E aí busca um pai, tá? Precisa de alguém pra cuidar, precisa de alguém pra cuidar. Quer cuidado, quer segurança, tá? E aí vai buscar numa relação esse parceiro. Ela só vai encontrar esse parceiro porque esse parceiro tem a necessidade de cuidar de alguém. Percebe? Então, no final das contas, é uma dinâmica, as dinâmicas elas se complementam, elas têm um porquê de acontecer. Então a gente não se mete, porque ali tem um propósito. E são dois adultos que precisam se resolver. Ok? Faz sentido, Bia? Conseguiu alcançar o que eu tô dizendo? Eu sei que é complexo. Mas você entrando aí agora, né, você vai conseguir aos pouquinhos pegando essa visão, esse olhar, porque é isso, né, aquilo que eu falei com você ontem, a visão sistêmica, ela é isso, é uma forma de enxergar a vida, é uma forma de olhar para a vida, tá? É uma filosofia, eu falo que é uma filosofia de vida. Então, quando a gente entende que tudo tem um propósito de ser e que cada um está dentro das suas missões, das suas escolhas, sejam elas conscientes ou não. Ali existe uma decisão, tá? Boa noite, Giza. Sim, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser problema com o pai, questões com o masculino dele, né? É isso, né? Então, assim, é conseguir se perceber. Só que a gente tem que entender que é responsabilidade nossa também estar nesse lugar. Percebe? E eu tô falando isso porque, assim, eu já atendi clientes que tiveram, tipo, 3, 4 relacionamentos abusivos ao ponto de sofrer agressão física. E por que isso acontece repetida, né? Tem um padrão de acontecer, tem um porquê daquilo acontecer e ela não consegue sair desse ciclo. Mas é também responsabilidade dela se colocar nesses lugares. Exatamente, Bia, autorresponsabilidade, tá? Então, assim, é responsabilidade nossa, quando algo não vai bem, quando a gente sai do nosso lugar, quando a gente perde a nossa força, falar, opa, por que que eu estou nesse lugar? O que que em mim fez com que eu atraísse essa situação? Esse parceiro, esse trabalho, esse chefe, percebe? Qual a minha parte da responsabilidade disso? E aí, quando a gente passa a olhar a vida dessa forma, a gente consegue pensar na solução, porque senão fica muito fácil falar que o problema é sempre do outro. E aí a gente sai do relacionamento, exclui aquilo, vai para outro e continua repetindo. Ah, Giza, querida, obrigada, amor, que bom que você tá aqui. Percebem? Se a gente não compreende que tem uma parte nossa que atrai essas situações, no caso de um relacionamento 50-50, tá? A gente vai sair daquela relação, vai continuar com aquele padrão interno e vai sair dali e procurar arrumar outro igual. O que faz atrair esse tipo de relacionamento em geral? Aí tem que ver, Luísa, cada pessoa tem um campo diferente, uma memória de compensação, uma memória para compensar, para curar, para ressignificar, tá? Às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa entra numa relação assim porque eu vi os pais numa relação abusiva. E aí ela entra nesse relacionamento com uma forma como se ela tivesse como reparar o que aconteceu na relação dos pais, arrumando uma relação igual e curando aquilo ali.
Percebe? É quase como se a criança saísse de um lugar, né? E falasse, opa, peraí que eu vou resolver isso aqui em outro lugar, vou resolver isso, né? E aí ela tem tanta vontade de resolver aquilo que ela vai pra vida tentando resolver isso, buscando dinâmicas similares, entendeu? Mas até isso, né? Tipo, é mais profundo, né, Wes? É mais profundo, porque a falta de respeito e confiança acontece porque algo internamente já demonstra que, que o casal tá fora do lugar. Que tem alguma coisa ali que tá ou encaixada, muito bem encaixada, e às vezes a falta de respeito e a falta de confiança é a dinâmica do casal, percebe? Quantos casais não vivem assim a vida inteira? E um não vive sem o outro, percebe? Então, assim, os padrões de relacionamento que se complementam, eles não são só saudáveis. Existem padrões de relacionamentos que se complementam de forma adoecida. A gente chama isso de amor que adoece. Tá? São compensações familiares. A gente vai tentando reproduzir, né, e tentando organizar o que não foi bem resolvido na nossa família através das nossas relações, através da nossa vida. E aí, né, alguém perguntou aqui, a Luísa perguntou, o que faz atrair? Lembra assim, Luísa? E por isso, gente, que autoconhecimento, autodesenvolvimento, processos terapêuticos são muito importantes. Por quê? O nosso mundo externo é uma reprodução do que está dentro da gente. Se a gente não sabe o que está aqui e o que a gente está vibrando, porque é tudo vibração, tá? Se a gente não sabe o que está dentro da gente, o que está vibrando, a gente vai produzir fora, a gente vai continuar reproduzindo adoecimentos, relacionamentos com dificuldades, e a gente vai achar que a culpa é do mundo. A gente vai achar que a culpa é do outro, a gente vai achar que a culpa é do relacionamento, a gente vai achar que a culpa é do chefe, a gente vai achar que a culpa é da mãe. Percebe? Até a gente compreender que existe um padrão e a gente instala um padrão no nosso inconsciente, seja ele ancestral, familiar, ou seja ele da nossa vivência e experiência da nossa infância, principalmente até os 8 anos, 9 anos, tá? E aí isso fica instalado como um modo de agir. E aí, sem perceber, a gente fica reproduzindo e trazendo esses mesmos movimentos para a vida fora. Então, enquanto a gente não olha para o que está acontecendo, a minha vida, vamos dizer, putz, minha vida tá uma zona, tá tudo bagunçado, meu relacionamento tá uma porcaria, tô me sentindo mal, a pessoa me trata mal, meu trabalho, minha profissão, peraí, o que dentro de mim tá desorganizado? Por que eu estou nesse movimento, né? E aí, dentro da visão sistêmica, quando a gente fala de falta de êxito, a gente vai olhar para a mãe. Relação com a mãe, aí voltando na mãe de novo, tá? Porque ainda não fomos capazes de tomar essa mulher do jeito que ela é, tá? Faz sentido, gente, o que eu tô dizendo? Caindo muitas fichas aí, muitas chaves? Me contem. Aí é isso, gente. Então, assim, lembrem-se. Tomar é se render a ela. Tomar é aceitá-la como ela é, sem julgamentos. Se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, não importa. O que foi, e o que você faz com isso agora? É responsabilidade sua, entendeu?
Que foi, do jeito que foi, tá? É tipo, Bia, é como se... Vamos dizer assim, ó. Vou dar um exemplo. Tem um copo d'água aqui. Aí eu viro pra você e falo assim, Bia, você precisa beber água. Aí você, ao invés de pegar essa água e beber, você vai falar assim pra mim, mas essa água aí é muita água pra mim. Ou, não, mas eu só tomo água se for mineral, de garrafa. Não, mas essa água aí, eu não gosto muito de água pura assim não, eu prefiro botar um limãozinho. E eu falo pra você, Bia, você precisa beber essa água. Aí você fala, mas essa água aí... Dá pra botar um limãozinho? Eu não gosto de água pura. É tomar. É água, não importa. Se é boa, se é ruim, se tá no copo que eu gosto, no copo que eu não gosto, se tem limão, se não tem limão, se é mineral, se não é mineral. Só pega e toma. Chegou aí? Exatamente, não tem condição. Mas só se ela fosse assim. Mas só se ela tivesse feito isso comigo. Mas eu não consigo porque ela foi ausente. Porque ela fez isso na escola, porque ela não me deu atenção, porque ela brigava com meu pai, porque ela trabalhava o dia inteiro e me deixava com a empregada. Porque ela me batia. Porque, sei lá, me deixava trancada no quarto de castigo. Ou porque não quis pagar a minha faculdade. Ou porque me largou sozinha, abandonou meu pai e casou com outro cara. Seja lá qual for o motivo. Ela é tua mãe. Entendeu? Então tomar a mãe é falar, ok, pra tudo como foi, eu pego tudo isso e agora é responsabilidade minha fazer algo disso aqui. Tá? Faz sentido? Chegou aí a informação, Bia? Eu ia falar mais umas coisas aqui, mas eu tô achando que vai ficar muita informação pra vocês. Tem muita gente nova aqui. Vou falar aqui umas frases que eu anotei aqui, tá? Que eu já falei aqui. A mãe é a nossa primeira morada. É o nosso primeiro vínculo, tá? Nos nutriu e deu a vida. Só a vida já é suficiente, tá? Por que só a vida já é suficiente, gente? Esse negócio de tipo, a minha mãe foi a minha avó, a minha mãe, enfim, foi, sei lá, foi quem me criou, foi a babá, não sei. Por quê? A gente tem, sim, as mulheres que dão esse auxílio e esse cuidado e esse afeto. Mas para a visão sistêmica, a mãe biológica é a que veio primeiro. Tá? A mãe biológica é quem chegou primeiro. Então, quando a gente fala mãe, a gente está falando da biológica. Porque a mãe que veio primeiro é a mãe que deu a vida. Depois da vida, depois que tu chegou aqui, qualquer pessoa pode cuidar de você. Te dar comida, te dar afeto. É claro que um filho sempre vai desejar o colo de mãe, né? Mas, às vezes não é possível. Às vezes não foi possível pra ela. Por N questões. Mas, lembrem disso. A mãe é quem deu a vida. A partir do movimento da vida, depois outra pessoa pode chegar e fazer esse papel de afeto, de cuidado, de prover, de alimentar, enfim. Entendeu? Qualquer pessoa pode fazer. Agora, para dar a vida, só ela. Percebe o peso no sentido da importância que tem essa mulher na nossa vida? Tá?
Faz sentido aí, gente? Chegou aí a informação? Não tomar a mãe é interromper o fluxo da vida. Quando a gente diz não para nossa mãe, ou a gente só quer uma parte, ou só um pouquinho, a gente está interrompendo o fluxo de vida que veio lá de trás, que foi passando de geração em geração, que chegou na nossa avó, que chegou na nossa mãe e que chegou na gente. Quando a gente diz não, é como se eu estivesse falando não para minha vida. Porque a partir do momento que eu deseje internamente que minha mãe fosse diferente, eu tô dizendo não para minha vida. Porque para você estar aqui hoje, só foi possível do jeito que foi. É sobre isso. Tá? Suportar as escolhas deles, né, dela. Nossa mãe, nosso pai só dão o que tem, então não adianta a gente exigir deles mais, tá? Eles dão o que eles receberam, eles dão o que eles são. Se não confio na minha mãe, se eu não tomo a minha mãe, se eu sou uma pessoa que busco a aprovação dela, busco ser perfeita para que ela me aprove, para que ela me dê atenção, e eu faço tudo para receber esse afeto, esse carinho e tal, o que vai acontecer? A mãe representa os outros. E aí eu vou pro mundo e para todas as pessoas com quem eu me encontro, eu me comporto e me coloco do mesmo jeito como eu me coloco em relação à minha mãe. Ou seja, se eu não confio na minha mãe, por exemplo, eu não confio em ninguém. E quando eu falo confiar, gente, não é intelectual, tá? Quando a gente traz aqui a visão sistêmica, a gente precisa trazer pro coração, é pro sentir. É pro um sentimento, tá? Também não confio nos outros, filhos que só tomam a mãe, busca pela aprovação, lugar de segurança. É isso, pessoal. Tudo certo até aqui? Muitas fichas caíram? É isso, tá? Vou deixar essa live salva. Se vocês quiserem divulgar, tá? De repente domingo eu faço algum movimento, de repente domingo eu faço algum movimento no final do dia, da gente fazer um movimento de exercício mesmo de tomar a mãe, tá? Chegou atrasada, né, Sandrinha? Mas tá salva, tá? Vai ficar salva pra você assistir, tá bem? Um beijo grande. Duas notícias. Vamos lá. Pessoal do Rio. Mulheres, dessa vez é só para as mulheres. Dia 27, que é um sábado, eu vou fazer um encontro gratuito, tá? Que na verdade é só um piquenique, gente. Eu quero juntar essa mulherada toda pra gente falar de papo de mulher, conversar, tagarelar. Lembra que eu falo com vocês que a gente fortalece o nosso feminino, que a gente fortalece, né, essa nossa energia feminina estando com mulheres? Então, assim, eu quero fazer uma troca. Bate-papo, troca de network, de experiências, enfim. Vai ser dia 27, por volta de umas 9 horas da manhã. Eu vou mandar o convite certinho, tá? Mas aí vai salvando aí a data. Vai ser um piquenique, então cada um leva alguma coisa pra comer, pra beber, canga, tapetinho, vai ser uma coisa assim bem descontraída, mesmo pra gente conversar, trocar ideias, livros, sei lá, enfim, experiências, se conhecer, porque às vezes a gente conhece de internet, mas não conhece, não juntou todo mundo, tá bom? E dia 29, que é segunda-feira, tem workshop de constelação presencial. Então, eu acabei de abrir as vagas hoje para constelar e para participar. Então, quem quiser já se organizar na agenda, tem bastante tempo, só se organizar no sábado e na segunda-feira, tá bem? É isso.
Um beijo no coração de vocês. Tchau!